Bem-vindo a este almoço com amigos. Eu sou o Lourenço, sou casado e pai de 5 filhos. Durante 10 anos fui piloto na Força Aérea, onde fui instrutor, fui piloto F-16. Atualmente trabalho com empresários para os ajudar a vender mais e a valorizar o seu negócio. O objetivo deste podcast é ajudar a desafiar pensamentos dominantes, ajudar a pensar diferente e ser um espaço de discussão e de partilha de perspectivas. Por isso, convido a participar ao vivo no Instagram, todas as quartas-feiras ao meio-dia, ou a ouvir o podcast gravado e juntos podemos crescer e aprender. Para hoje, vamos declarar a nossa intenção, que é abrir as nossas mentes e o nosso entendimento para que possamos receber mais prosperidade, mais abundância, ao quebrar barreiras, pensamentos falsos que estão instalados na nossa mente e que não nos permitem viver em todo o nosso potencial. E hoje o pensamento que para muitas pessoas pode parecer um pensamento da treta, e é isso que eu gostava que tu pensasses, é que os nossos pensamentos, aquilo em que nós acreditamos, aquilo em que nós pensamos, molda a nossa realidade. E eu já sei que algumas pessoas podem pensar que isto é conversa da treta, conversa de coach. E é um bocado. Mas não é da treta. Ou seja, eu vou partilhar um bocadinho da minha experiência nesta questão. Enquanto eu aprendi a ser piloto na Força Aérea, e desde os meus primeiros voos, que para quem não sabe, para entrar na Força Aérea tem que se fazer várias etapas de seleção, e uma delas é o estágio de voo. E nesses primeiros 7 voos em que nós aprendemos e percebemos se nos conseguimos adaptar ao voo, além de termos que aprender algumas partes teóricas e básicas de aerodinâmica e de princípios de voo, ensinam-nos uma coisa muito engraçada, que é o chamado voo de cadeira. E o que é este voo de cadeira? Que além de ter entrado na minha vida, ainda eu não tinha sido selecionado para entrar na Força Aérea, mas em toda a minha vida como piloto me acompanhou este princípio do voo de cadeira. E o mais engraçado foi que há coisa de uma semana ou duas, eu vi até por acaso acho que foi no LinkedIn, um vídeo sobre os Blue Angels. Quem não sabe, os Blue Angels é uma equipa de demonstração da Marinha Americana que fazem voos em formação. E então, eles antes do voo, fazem um voo de cadeira em conjunto, em que eles não só fecham os olhos e visualizam o que vão fazer, o que vão ver, verbalizam o que vão falar, seja através dos rádios, como eles utilizam próprios movimentos físicos de exatamente o que é que eles vão fazer. Porquê? Porque nós, quando treinamos na nossa mente, o nosso corpo não sabe ver a diferença entre o que acontece na nossa mente e o que acontece na realidade. E isto pode parecer um bocado parvo, mas se nós pensarmos é óbvio. Porque nós apreendemos a realidade através da nossa mente. Portanto, é natural que os nossos pensamentos sejam lidos, entre aspas, pelo nosso corpo como se fossem a realidade. Se pensarmos um bocadinho sobre isto, é óbvio. Se nós apreendemos a realidade através de pensamentos, obviamente que o nosso corpo vai achar que os nossos pensamentos são a realidade. Pois é. E então, eu ao longo da minha carreira enquanto piloto, desde cedo comecei a fazer os tais voos de cadeira. E há muitas maneiras de fazer voos de cadeira. Nós podemos parar 5 minutos e pensar assim rapidamente o que é que vamos fazer. Ou nós podemos fazer tudo passo a passo do que é que vai acontecer. E o que é que eu me apercebi enquanto treinava e depois à medida que me tornei piloto? Que é, com quanto mais detalhe eu preparasse e fizesse esses voos de cadeira, melhor me corria o voo.
E à medida que eu ganhava experiência, coisas que já eram naturais para mim, eu já não precisava de fazer com tanto detalhe no voo de cadeira, mas precisava de fazer outras. E como é que isto se pode aplicar na nossa vida? Então, isto é engraçado, que é um dos maiores medos que eu tinha enquanto era aluno na Academia da Força Aérea e estudava e treinava para me tornar piloto era: e se eu não conseguir? E é engraçado que eu tenho a certeza que todos nós temos esse tipo de medos. Não necessariamente para ser piloto ou não, mas, por exemplo, nós o ano passado, quando ficámos à espera do nosso quinto filho, eu também penso pela coisa: e se eu não conseguir? Então, e se eu não conseguir providenciar para uma família de 7? Empresários, e se eu não conseguir pagar as contas este mês? Sim, também já trabalhei com empresários que pensavam nisto. Ou pessoas que trabalham numa empresa enquanto temporário. E se eu não conseguir entregar o projeto na data que é prevista? Constantemente nos passam este tipo de pensamentos pela cabeça, que é: e se eu não conseguir? E então, eu sem saber, não fazia ideia, eu de certa maneira apliquei os mesmos princípios ao meu sucesso no curso de pilotagem, que eu acabei por fazer nos Estados Unidos durante um ano. É um ano, e qualquer piloto sabe, é o chamado ano do tirocínio. É um ano super difícil. Temos que aprender muitas coisas novas, temos que aplicar muitas coisas novas, a pressão é altíssima, as horas de trabalho são longas e o descanso é pouco. E é um ano difícil. E então, eu sem querer, dava por mim muitas vezes ao longo do ano a imaginar-me na cerimónia de graduation em que eu recebia as minhas asas. E era uma imagem que me vinha recorrentemente. E eu acredito que de alguma forma isso me acabou por ajudar a manifestar o meu sucesso. E o mesmo aconteceu com o que é que eu queria que acontecesse depois, nas minhas colocações, como piloto de caça, e mais tarde, e hoje em dia também, enquanto empresário. Cada vez que eu vou preparar-me para uma reunião de vendas, eu continuo a fazer isto, ou seja, eu visualizo, eu faço uma espécie de uma meditação em que eu visualizo o que é que eu vou fazer, quais é que são os meus objetivos, como é que eu me vou sentir. E isso ajuda-me a recentrar-me para aquilo que eu vou entregar. E eu faço exatamente o mesmo para preparar esta live. Ou seja, quando nós falamos na intenção desta live, deste podcast, de gerar mais abundância, mais prosperidade, quebrar padrões de pensamento, é exatamente isso que eu trago. Eu trago esta energia para esta live. E preparo o espaço para isso. Tenho um quarto que é um escritório, não é? Tenho a janela aberta para entrar ar puro. Tenho uma música que me ajuda a centrar. E isto vai passar para ti que estás a ouvir também. Mas para que isso aconteça, eu primeiro tenho que desejar que isso aconteça. E é aqui que os nossos pensamentos moldam a realidade. E não é só nestas pequenas coisas, nas coisas mais óbvias também. Ou seja, um carpinteiro que faz um banco. Para fazer o banco, ele primeiro tem que pensar no banco que quer fazer. Um construtor que constrói uma casa, primeiro tem que haver um projeto. E esse projeto surge no pensamento de alguém. Não surge do ar, as coisas não caem do céu. Portanto, podes não estar habituado a pensar que os teus pensamentos moldam a realidade, mas se fores a ver, tudo o que existe no mundo surgiu de um pensamento. Que pode ser teu ou pode ser de outra pessoa, mas surgiu sempre de um pensamento. Qual é que é o problema, entre aspas, não é um problema, é uma realidade, que é quando nós não nos apercebemos disso, nós permitimos que qualquer pensamento faça parte da nossa vida. E esta questão dos pensamentos moldarem a nossa realidade funciona para o bom e para o mau. Ou seja, se nós tivermos pensamentos que edificam e que nos ajudam a crescer, nós vamos ter crescimento na nossa vida, prosperidade, abundância. Se nós tivermos pensamentos de escassez, de pobreza, de miséria, nós vamos ter essa realidade. E agora,
como é que nós fazemos isto? Nós fazemos isto às vezes de maneiras que nem nos apercebemos. E a primeira coisa que nós não nos apercebemos é não percebemos que isto é uma realidade, que é os nossos pensamentos moldam a nossa realidade. Esta é a primeira. Mas como é que se materializam os nossos pensamentos? Os nossos pensamentos materializam-se através de palavras e de ações. Não é? Então, quando nós pensamos uma coisa, ela traduz em palavras ou traduz em ações. E nós temos que ter atenção a isso. É o primeiro ponto, que é, se eu tenho medo, como eu vos falei naquela parte inicial de e se eu não conseguir ser piloto? E se eu não conseguir providenciar para uma família de 7? Isto são os meus pensamentos. Neste momento estou a pensar que não consigo. Então, como é que nós queremos moldar a realidade? Temos de tornar um pensamento de se para como é que. Não é? Como é que eu vou tornar-me piloto? E então eu imaginava-me na cerimónia em que eu recebia as asas. Eu imaginava-me no voo de cadeira a fazer as coisas com sucesso. Agora vão-me dizer, e com toda a razão, Lourenço, está bem, imaginavas, mas uma coisa é imaginar, outra coisa é a realidade. Sim. Porquê? O que é que acabava por acontecer? Eu, quando imaginava os voos, era tudo perfeito. Mas, na realidade, eu tive que treinar até as coisas serem de forma perfeita. E o que é que isto significa? Ou seja, não basta pensar, é preciso depois agir também. E há aqui 2 aspectos super importantes quando nós queremos construir a nossa realidade. Não é? Porque nós podemos andar à deriva e está tudo bem e vamos criar a nossa realidade na mesma, por pensamentos e por ações. Agora, quando nós queremos moldar a nossa realidade, nós temos de ter atenção ao que é que pensamos, focar-nos naquilo que queremos atingir e nós depois temos que agir para tal. Pronto. O que é importante nos nossos pensamentos? E isto vem-nos aqui falar um bocadinho sobre outro aspecto que eu vos quero mostrar que, efetivamente, os nossos pensamentos moldam a realidade. Que é, por exemplo, a oração. Quem não me conhece não sabe, mas eu sou uma pessoa de fé, ou seja, eu acredito que existe algo mais para além de nós. Existe um poder criador que deu forma ao universo, deu forma ao mundo, deu-me forma a mim e a cada um de nós. E fê-lo com uma razão. Eu não a compreendo na totalidade, mas fê-lo com uma razão. Ou seja, nós não estamos aqui por um mero acaso a passar aqui os nossos dias, a comer, a beber, a fumar e a dormir. Não. Nós temos uma razão de existir. E nós sabemos isso, nós sentimos e nós procuramos. E às vezes estamos tão adormecidos que nos esquecemos. Mas, quando as coisas correm mal, quase todas as pessoas, onde ver histórias de pessoas que estão prestes a morrer, que dizem que veem a sua vida a passar pelos olhos, voltamos-nos sempre para o nosso Criador. Ou para o universo. Eu acho que Deus, eu chamo de Deus, não é? Não se preocupa tanto como é que nós lhe chamamos. É como um pai. Eu não estou tão preocupado se os meus filhos me chamam... como é que eles me tratam exatamente? Eu tenho que me tratar com um certo nível de respeito, porque eu sou pai deles, não é? Não sou irmão, nem sou colega da escola. Mas a palavra exata não é assim tão importante. Se é pai, se é papá, cada um trata como trata, não é? Até admiro que se calhar há pessoas que acham bem os filhos tratarem-nos pelo nome. Para mim seria um bocadinho estranho. Não é esse o meu padrão, mas se formos a pensar é errado. Não é necessariamente, não é errado nem é certo, é só o nome. Portanto, o mesmo acontece para mim, para este Deus, ser, o universo, pronto, não interessa tanto. Mas a verdade é que as pessoas, quando têm um aperto ou quando chegam ao fim, voltam-se para Ele e procuram através da oração. E isto é um exemplo perfeito e típico de como... Olá, Manel. Eu estava a falar sobre como os pensamentos moldam a nossa realidade. E estava a dar o exemplo da oração. E então, como as pessoas, no fim de vida, se voltam para este poder maior, ou quando estamos num aperto, e fazem pedidos. E o que é isto? Isto é a nossa mente a pedir para tornar realidade algo que está no nosso pensamento. É isto que nós estamos a fazer. E existem inúmeras histórias, é só pesquisar pela internet, de pessoas que têm curas milagrosas,
de pessoas que dão a volta à sua vida. Sei lá, há muitas histórias por aí deste ano. E é o quê? É exatamente esta peço desculpa. É exatamente este conceito de moldar a realidade através dos nossos pensamentos. Pronto. Agora, mais uma vez vamos voltar aqui à base. Para isso é preciso fé, ou seja, é preciso nós acreditarmos com toda a certeza que nós conseguimos tornar a realidade aquilo em que pensamos. Como uma pessoa que vai fazer uma cadeira. Se eu achar que eu não consigo fazer uma cadeira, eu não vou fazer cadeira nenhuma, não é? E eu, por exemplo, eu não acho que eu consigo fazer cadeiras. Mas se eu de repente tiver a vontade de começar a fazer um trabalho manual e criar cadeiras, eu vou conseguir, e eu acreditar que as consigo criar, eu vou conseguir criá-las. Não quer dizer que a minha primeira tentativa vai ser uma cadeira. Eu se calhar vou precisar de fazer 100 tentativas, 1000 tentativas, mas eu vou-me dispor a fazer, eu vou acreditar que consigo fazer cadeiras e eu vou agir no sentido de criar cadeiras. Pronto. Isto é um exemplo super simples, mas isto na verdade aplica-se a tudo. Aplica-se à pessoa que tem um desafio e quer uma promoção, aplica-se ao empresário que está estagnado numa fase da sua empresa e quer dar um salto na sua empresa, aplica-se aos pais que não sabem muito bem como é que vão lidar com os filhos, ou aplica-se a casais que não sabem, que estão a passar um momento mais difícil e não sabem como é que vão dar a volta por cima, aplica-se a pessoas que querem ser mais saudáveis e fazer exercício, aplica-se a tudo. Ou seja, primeiro nós temos que querer e acreditar que conseguimos mudar a nossa situação, não é? É como eu queria ser piloto desde os 8 anos. Portanto, eu queria muito isso. E eu acreditava que conseguia. Porque se eu não acreditar, o que é que eu estou a fazer? O facto de eu não acreditar, eu estou a acreditar que isso não vai acontecer. Eu estou a moldar essa realidade. E este é que muitas vezes é o problema nos nossos pensamentos, que é nós estamos-nos a focar no contrário daquilo que nós queremos fazer. Ou seja, eu quero fazer cadeiras, mas eu não acredito que consigo. Portanto, eu na realidade estou a pensar e a acreditar que eu não consigo. E se eu acreditar isso, é impossível tornar essa realidade real. Ou seja, porque é o oposto. Nós vamos criar aquilo em que pensamos. Portanto, quando nós pensamos que não conseguimos, nós estamos a pensar no oposto daquilo que queremos criar. Nós temos de ter esta consciência. E às vezes isso acontece porque realmente não queremos aquela coisa. E isto é um problema. E é por isso que eu falo sempre na intenção deste podcast, de nós questionarmos os modelos vigentes, porque nós temos aquela tendência às vezes, e eu passei por isso, e é engraçado, eu estou aqui a dar o exemplo de ser piloto, não é? Eu hoje em dia não sou piloto. E há muitas pessoas que ainda olham para mim como se o Lourenço é o piloto. O Lourenço foi piloto, não sou piloto F-16 há 5 anos. Mas ainda me falam como tal. Não, já fui, faz parte de quem eu sou, mas eu já não sou só isso. E mais, até podemos entrar aqui numa discussão um bocadinho filosófica do que é que nós somos ou não somos. Porque nós não somos só aquilo que nós fazemos. Nós não somos uma profissão. Eu não sou só pai. Eu não sou só empresário. Eu não sou só piloto. Eu sou isso tudo e sou muito mais, não é? Pronto, mas isso então é aqui uma discussão filosófica interessante, mas que estar a fazê-la sozinho, se calhar, nem tanto. Portanto, pensamentos moldam a realidade. E o que é que nós temos de ter esta consciência? Que é, quando nós pensamos numa coisa que queremos fazer, nós só temos 2 formas de pensar sobre ela, que é conseguimos ou não conseguimos. E sempre que nós estamos a pensar com dúvida, nós estamos a pensar que não conseguimos. E nós temos que separar aqui 2 realidades, que é o não consigo e o não quero. São 2 coisas diferentes. E nós, às vezes, tornamos um não querer numa impossibilidade. Ou seja, eu na realidade não quero, seja inconsciente ou consciente, eu não quero determinada coisa. Por exemplo, eu debato-me imenso com... eu não lhe quero chamar problemas de peso, mas é um bocadinho. Eu tenho mais peso do que eu gostava de ter, mas eu ao mesmo tempo não quero resolver esse problema. Não quero. E é por isso que eu, de certa maneira, não o resolvo. E isto pode ser por variadas razões. Ou seja, pode ser algo consciente, que eu simplesmente decido, não é o meu foco neste momento, chegar à minha saúde ideal. Uau, como é que não é o teu foco chegar à tua saúde ideal, não é?
Pode ser, não consigo, neste momento não consigo. É um bocadinho a minha realidade. Ou pelo menos é isto que eu acredito, que é, eu tenho 5 filhos, tenho uma empresa, não consigo fazer tudo. Será verdade? Será um pensamento inconsciente? Não sei, se calhar não consigo. Se calhar preciso também de evoluir o meu pensamento para dizer, não, eu consigo fazer isto tudo. Mas pronto, eu sinto uma imbecilidade para mim. Às vezes é inconsciente, ou seja, nós queremos fazer parte de algo, vamos dizer que a nossa família toda tem peso a mais. Nós perdermos peso, ou temos o nosso peso ideal, não gosto de dizer que perdemos peso, não é? Nós temos o nosso peso ideal, pode ser nós deixarmos de pertencer à nossa família. Uou! Eu não quero deixar de pertencer à minha família, não é? É a base da minha existência. Às vezes podem ser... E às vezes há muitas coisas inconscientes que nós nem sequer nos apercebemos. E isso cria uma incapacidade. Nós podemos querer achar que queremos uma coisa, por exemplo, quero ser piloto, mas a minha alma grita por outra coisa. A minha alma grita por, não, eu quero criar riqueza por outras pessoas. E então a minha mente quer ser piloto, mas o meu inconsciente grita porque aquilo não me chega. E o que é que vai acabar por acontecer? Eu vou criar dúvidas dentro de mim mesmo. Será que é isto que eu quero? Será que eu não quero? A partir do momento que há uma dúvida, nós estamos a criar uma disrupção no poder criativo da nossa mente. Porque nós estamos a pensar no sim e no não. E isso é que é impossível, não é? Se, vamos pegar outra vez no exemplo básico, eu quero construir uma cadeira, mas eu afinal, não sei se quero uma cadeira ou uma mesa. E vou trabalhando, nem cadeira nem mesa. Não é? Portanto, nós temos que aprender, não é fácil, aprender a dominar os nossos pensamentos, onde é que nos focamos e no que é que nós estamos a querer construir na nossa realidade. Isto dá um bocadinho de trabalho. Agora, nós temos que acreditar naquilo que estamos a construir. E como é que nós... Como é que nós construímos esta fé? Nós construímos esta fé também através de uma prática de gratidão. E eu acredito que isto é a base do sucesso, é a base da nossa felicidade na vida, é gratidão. E gratidão não é ser acomodado, não é não querer mais, mas é saber reconhecer aquilo que já foi feito para trás. Isto é super importante. É nós olharmos para a nossa vida e conseguirmos ver em tudo o bem. Em tudo há o bem. Não é? Em tudo há um caminho. Porque quando nós dizemos que os nossos pensamentos moldam a realidade, não quer dizer que a realidade se cria de um dia para o outro. E há um caminho a ir fazendo. E quando nós olhamos para tudo o que nós fazemos e vivemos com um olhar de gratidão, isto aumenta a nossa fé, porque nós vemos um propósito em tudo. E eu tenho esta experiência na vida, e talvez também tenhas, não é? De coisas que pareceram grandes males na nossa vida, mas depois, passados uns anos, olhamos para trás e foi uma bênção gigante. E eu tenho um exemplo disso. Quando acabei o meu curso de pilotagem, voltei para Portugal e eu fui colocado como instrutor de caça em Beja. E eu não queria, na altura, ter ido diretamente para o F-16. Mas por razões, não interessa aqui falar, em parte por minha culpa, lá está, a co-criação daquilo que nós queremos, e às vezes são coisas muito profundas. Eu acabei por não... Teria possivelmente todas as condições para ir, mas não foi nessa altura. E isso é que permitiu que eu, por exemplo, conhecesse a minha mulher, que acabasse por me casar e temos a nossa família. E isto, para mim, é um aspecto fundamental da minha vida, em que eu, se calhar, tive um pequeno atraso numa coisa que eu queria, para ter outra ainda maior, que eu já queria. Não tinha essa consciência. Eu, por exemplo, na altura, antes de começar a namorar com a Carolina e antes de me casar, para mim, não era consciente o quanto eu queria uma família. Apesar de que essa vontade estava lá, esse pensamento estava lá. E pronto, portanto, quando nós dizemos que os nossos pensamentos moldam a realidade, não quer dizer que eu vou pensar numa coisa e ela se materializa no dia seguinte, que nem magia. Isso é uma infantilidade nós pensarmos nisso. Mas nós acharmos que os nossos pensamentos não interessam, nós podemos pensar o que quisermos, não tem impacto nenhum, também é uma infantilidade.
E eu gostava que começasses a olhar para isso e começasses a pensar no teu dia-a-dia naquilo que tu pensas. O que é que tu acreditas? O que é que tu acreditas que é verdade sobre ti? O que é que tu acreditas que é verdade sobre a tua vida? E isto é um bocado doloroso. É desconfortável. É muito melhor fazer doom scroll no Instagram a ver coisas engraçadas. É muito mais fácil fazer binge watch do programa do MrBeast. Pá, muito mais fácil, que é divertido e não nos confronta. E nós, quando olhamos para dentro, às vezes é doloroso, às vezes custa. É mesmo importante nós aprendermos a lidar com aquilo que é desconfortável, com aquilo que mexe connosco. É importante os homens chorarem. Isto quase estou a imaginar é-me sair daqui. Mas é. É importante os homens chorarem também. É importante nós confrontarmos-nos e olharmos para dentro. E não digo isto com julgamentos ou com o chicote nas costas, mas o que é que dominou os meus pensamentos ontem? O que é que dominou os meus pensamentos neste ano? Porquê é que eu não estou a evoluir? Porquê é que eu não estou a andar para a frente? E claro que vão haver pessoas que vão dizer o Lourenço, isso é ridículo e não é nada disso. Ok, deixa estar. Mas tu, a uma pessoa que estás a ouvir isto e que hoje vais olhar um bocadinho para o que é que tu acreditas, e se calhar vais-te desafiar a acreditar numa coisa diferente. Vais-te desafiar como empresário a perceber que tu podes ser pago antes de trabalhar. Vais acreditar enquanto empregado que tu podes ser promovido, que tu podes ser mais valorizado. Se fores mulher, tu vais acreditar que tu tens valor. Se fores homem, tu vais acreditar que tu és importante na tua família. Estes pequenos pensamentos. E olhar para a nossa vida e agradecer cada coisa que já foi acontecendo, mesmo aquelas que doem. E aprender a perguntar-nos no momento presente, no agora, quando as coisas são difíceis, quando nós não percebemos. E perguntar. Foi uma coisa que eu aprendi no evento que eu fui em fevereiro no Dubai. Estava lá um tipo fantástico, eu não me lembro o nome dele. E então este rapaz nasceu sem pernas, sem um braço e só com um dedo. E, portanto, quando nós achamos que a nossa vida é difícil, pôr as coisas em perspectiva e olhar com gratidão e perguntar às vezes qual é a lição e qual é a bênção, porque tudo que acontece ao longo da nossa vida acontece para nós. Porque nós somos um trabalho em progressão e tudo é uma bênção e tudo é uma lição. Mesmo as coisas mais difíceis. E às vezes é difícil. É difícil. Portanto, se isto é algo que é difícil para ti, eu vou criar um calendário, se calhar, na próxima semana, nas próximas semanas, não sei. Ou envio-me uma DM pelo Instagram a dizer, olha, eu não consigo ver bênção, não consigo ver lição na minha vida e eu gostava. Manda-me uma mensagem, vamos falar um bocadinho e descobrir e olhar para tudo na nossa vida com os olhos de gratidão. Mesmo os momentos mais difíceis, mesmo os momentos mais fáceis, também percebemos que não fazemos nada sozinhos. Nós pomos a nossa parte, mas há um poder criador que está em tudo e que põe aquele cimento entre os tijolos que permite nós termos arranha-céus. E pronto. Obrigado por teres partilhado este almoço comigo. Espero que te dê que pensar este bocadinho juntos. E vemo-nos para a semana no Instagram, quartas-feiras ao meio-dia. Segue-me nas redes sociais, Lourenço de Chernin, no Instagram, no YouTube. Também tenho o Flying Digital no TikTok, se for a tua rede de eleição. Diz-me o que achaste, deixa o teu comentário, partilha este episódio com os teus amigos e vamos criar a discussão à volta deste tópico, porque eu sei que este tópico não é
Não é um tópico fácil para toda a gente, mas não deixa de ser importante falar sobre ele. Um abraço. Agora não sei se é da live.